Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar mais uma vez aqui para poder conversar com você, inscrito do meu canal. E nessa noite eu quero trazer para você um pequeno estudo com 7 passos para nós identificarmos pessoas tóxicas. Eu quero falar com você nessa noite sobre pessoas tóxicas, porque na nossa vida cristã nós somos chamados a perdoar, a viver em paz, a amar. Porém, isso não significa que nós temos que tolerar abusos, manipulações ou comportamentos destrutivos. Não. A Bíblia ela nos ensina a tratar todos com amor, mas também nos orienta a usar de sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Então, nessa noite eu quero te apresentar um pequeno estudo com 7 passos para você reconhecer uma pessoa tóxica, porque nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão muito tóxicas. Isso não se limita simplesmente ao ambiente religioso, mas a toda a sociedade. E como que a gente vai lidar quando a gente encontrar com essas pessoas? Ou então quando nós estivermos sendo obrigados, de certa forma, a conviver numa comunidade onde existem muitas pessoas tóxicas. Como é que você vai fazer? Como é que você vai agir? Se essas pessoas estão ali, se elas fazem parte do contexto que você vive, né? Então, assim, o primeiro passo que a gente tem que ter para lidar com uma pessoa tóxica é reconhecer quando uma pessoa é tóxica. E como que eu faço isso, Elisa? Você vai fazer isso de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Jesus falou assim, lá em Mateus 7,16, ele falou assim, pelos frutos os conhecereis. Os frutos, eles simbolizam as atitudes. Então você vai conhecer uma pessoa tóxica através das atitudes dessa pessoa. Quando essa pessoa tem atitudes repetidas de agressividade, manipulação, mentira, inveja, desrespeito, divisão, fofoca, você vai perceber que essa pessoa é uma pessoa tóxica. Ninguém vai ser reconhecido como tóxico pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que observar o comportamento. E quando você observar o comportamento dessa pessoa e ver que essa pessoa tem atitudes destrutivas, atitudes de manipulação, de fofoca, de contenda, de divisão, essa pessoa é uma pessoa tóxica. Esse é o primeiro passo, você reconhecer essa pessoa. E quando você reconhecer isso, vem o segundo passo. O que você vai fazer? Você vai estabelecer limites. Você vai impor limites para essa pessoa, limites saudáveis. Porque como você tem que conviver num ambiente onde há essas pessoas, você tem que impor limites. Aí você vai ver que em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O amor ao próximo não significa permitir que ele destrua a tua paz. Deus ordena a cada um de nós a cuidar dos nossos corações. Então a gente precisa fazer o quê? Definir limites claros, emocionais, espirituais, físicos. Nós precisamos aprender a saber dizer não. O não foi feito para ser dito. Eu sempre digo isso para as pessoas. Gente, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. O não ele foi feito para ser dito. Deus diz não para a gente. Então a gente também precisa aprender a dizer não para as outras pessoas e impor limites para essas pessoas tóxicas. Então o segundo passo é estabelecer limites saudáveis. Impor limites para essas pessoas. O terceiro passo que nós precisamos fazer depois que a gente identifica, depois que a gente estabelece limites, é a gente não retribuir da mesma maneira. Porque não é porque essa pessoa é tóxica conosco que nós vamos ser tóxicos com essa pessoa. Não, você não vai retribuir da mesma maneira, porque na Bíblia está escrito em Romanos 12:21, para a gente não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então a toxicidade dessas pessoas
não justifica a gente dar uma resposta da mesma maneira, porque nós somos cristãos, somos chamados para fazer a diferença. Esse negócio de olho por olho, dente por dente, isso ficou lá na lei. Jesus veio e quebrou isso. Não tem isso. Então a gente não pode retribuir o mal que o outro nos faz da mesma forma, porque nós somos diferentes. Quando a gente faz a mesma coisa, a gente está se igualando com aquela pessoa. Então não retribua o mal com o mal. Faça a diferença, tá bom? A quarta coisa que nós precisamos fazer, é praticar o perdão. Mas não confunda perdão com convivência. Por quê? Você já identificou, você já estabeleceu limites, você não vai retribuir o mal com o mal e você vai precisar perdoar essa pessoa. Porque o perdão e perdoar, existe uma grande confusão no meio cristão, no meio evangélico, sobre essa questão do perdão. Há muitos que acham que perdoar é você esquecer, perdoar é você conviver no mesmo ambiente, conviver da mesma forma com a pessoa, e não é isso. Perdoar não é isso. Perdoar, segundo o que eu entendo, é lembrar sem sentir dor. Perdoar, ele é um mandamento, ele é uma condição sine qua non para você entrar no reino dos céus. Se você não perdoar, você não é perdoado. É simples assim. Deus não vai perguntar: Elisa, você quer perdoar fulano? Não, Deus já fala: Elisa, você tem que perdoar fulano. Então, se fulano é tóxico e me feriu, eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar o perdão para aquela pessoa. Agora, isso não me obriga a conviver com essa pessoa se essa pessoa me fere, se essa pessoa me agride, se essa pessoa está destruindo o meu emocional, se essa pessoa está me causando mal. Não, eu vou perdoar essa pessoa de todo o meu coração. Não pode ser um perdão falso, tem que ser um perdão verdadeiro do fundo do coração, e liberar essa pessoa, deixar essa pessoa seguir o seu caminho e eu seguir o meu. Agora, se for alguma coisa que a gente possa continuar convivendo junto, ótimo, beleza, mas se não for, vai em paz. Mas você precisa liberar o perdão para essa pessoa que foi tóxica com você. A segunda coisa a quinta coisa, perdão, que você precisa fazer quando você está ali nesse ambiente com pessoa tóxica, é se afastar quando houver abuso ou destruição. Por exemplo, Provérbios 14:7 diz assim: aparta-te do homem insensato. A Bíblia não nos pede para permanecer onde há violência emocional, violência física, espiritual ou psicológica. A Bíblia não nos pede isso. Então, se você está vivendo num relacionamento tóxico, num casamento tóxico, convivendo com alguém tóxica, você não é obrigado a permanecer nessa situação. Você tem respaldo bíblico para se afastar dessa situação de abuso, dessa situação que está causando a destruição na sua vida. Então se afaste. A outra coisa que você precisa fazer quando você está lidando dentro da toxicidade é buscar ajuda espiritual e emocional. Como é que é isso? Você sozinho não vai conseguir vencer essa situação. Quando você se isola, isso é pior. Então a gente precisa buscar ajuda. Por exemplo, Provérbios 11:14 diz assim: na multidão de conselhos há segurança. Eu sou uma pessoa que gosto muito de receber conselhos. Então você tem que procurar falar com um líder espiritual, seja um pastor, seja lá qual o líder da sua religião, procure se orientar com ele, ou então você procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo cristão, de um terapeuta ou de um psicólogo não cristão. Aí fica a seu critério, mas você precisa buscar ajuda. Você não pode ficar à mercê de uma toxicidade, de pessoas tóxicas, de um relacionamento tóxico. Então, e acima de tudo, primeiro de tudo, busque a ajuda de Deus, porque Deus tem ajuda para todos os nossos problemas, tá? E Deus usa pessoas para nos ajudar. Então, quando você busca a ajuda de Deus, Ele vai te indicar, Ele vai te orientar, você, a pessoa certa que vai poder estar te ajudando. Mas não fique isolado nessa situação tóxica, porque isso é muito ruim. Viver com pessoas tóxicas é altamente destrutivo. Então, se você estiver vivendo assim, procure uma pessoa, procure um profissional e tente se libertar dessa situação.
A sétima coisa que a gente precisa fazer quando a gente está lidando com pessoas tóxicas é entregar essas pessoas na mão de Deus e manter firme a nossa paz. 1 Pedro 5,7 vai dizer assim: lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Algumas batalhas que nós enfrentamos não são nossas. Existem batalhas que nós não vamos conseguir vencer na nossa força. Existem batalhas que a gente só vai conseguir resolver na força do Senhor. Então tem batalhas que é para mim, tem batalhas que é para o Senhor. Então estás quieto e veja o livramento do Senhor. Tem batalhas que Deus vai dizer assim, deixa que essa peleja você não vai ter que pelejar. Essa peleja é minha, está quieto e veja o livramento do Senhor. É assim que Deus vai fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto, você vai lançar sobre o Senhor toda a ansiedade e você vai orar por essas pessoas, porque não adianta só a gente identificar que aquela pessoa é tóxica, não adianta a gente apontar e dizer fulano é tóxico, mas a gente também não orar por essa pessoa também precisa de ajuda, né? Porque todo mundo pode deixar de ser aquilo de ruim que é, né? Outrora eu também era uma pessoa ruim, uma pessoa tóxica, uma pessoa também horrorosa, porque sem Jesus eu não sou nada. Eu costumo dizer que se tirar Jesus de mim, não sobra nada. Então, assim, a pessoa é tóxica, mas nós vamos orar por essa pessoa, nós vamos entregar essa pessoa na mão de Deus e nós vamos seguir o nosso caminho em paz. Amém? É isso que nós temos que fazer. Então, eu entrego para você nessa noite esses 7 passos para você lidar com uma pessoa tóxica, tá bom? Reconheça, perdoe, imponha limites, ore por ela, entregue nas mãos do Senhor. E se você estiver vivendo situações com essa pessoa, busque ajuda espiritual, busque ajuda profissional, porque viver com pessoas tóxicas não é fácil. Então nós vamos orar nesse momento por essas pessoas. Se você se examinar e você se identificar como uma pessoa que tem agido de forma tóxica, porque às vezes isso pode acontecer, gente, nós somos humanos, aqui não tem nenhum santinho, nenhuma santinha. Todos nós sabemos muito bem aquilo que nós praticamos, mas o importante de tudo é a gente reconhecer e a gente tentar mudar. Então vamos orar para que Deus nos mude, para que Deus mude essas pessoas. Se você identificar ou conhecer alguém que você julgue que identifica que é uma pessoa tóxica, ore por ela nessa hora. Entregue ela nas mãos do Senhor, porque o Deus é poderoso. Assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida e a vida dessa pessoa também, se ela quiser, é claro. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por mais um estudo, por mais uma palavra poderosa que vem do teu coração para a vida dos teus filhos, para a vida daqueles que vão estar acessando, Senhor, esse conteúdo. Pai, em nome de Jesus, se houver alguém que está sendo tóxico, o Senhor possa tocar agora na mente, no coração, que o Senhor possa tocar, Senhor, nas emoções, que o Senhor possa tocar na psique e essa pessoa venha a ser transformada, que toda toxicidade na vida dessa pessoa venha a ser exterminada pelo poder do teu nome, do teu sangue, Senhor. Entra no lar dessa pessoa, entra na vida dessa pessoa, no coração. Senhor, faz uma obra. Senhor, traz uma regeneração na vida dessa pessoa, faz ela nascer de novo da água do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, ajuda essa pessoa. Senhor, meu Pai, o Senhor conhece aqueles que vão estar aqui ouvindo essa mensagem, que essa mensagem possa tocar no coração das pessoas e que elas tenham desejo, Senhor, de ser pessoas diferentes, pessoas transformadas, pessoas que exalam o bom perfume de Cristo e não uma pessoa que exala toxicidade na vida dos outros. Pai, em nome de Jesus, que a nossa boca venha derramar do teu amor a cada dia, e não derramar ácido, e não derramar destruição, e não derramar coisas, Senhor, que amargura, que frustra, que aflige a vida das pessoas. Ó Senhor, em nome de Jesus, transforma a vida daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, Senhor. Repreende toda essa toxicidade, toda essa coisa destrutiva na vida do ser humano, que o ser humano tire toda a amargura e seja mais doce, que o ser humano tenha mais doçura na sua vida, que o ser humano acolha mais, ao invés de destruir, Pai. Eu entrego cada um que está ouvindo essa mensagem em nome de Jesus, crendo na vitória.
Receba a tua vitória nessa noite, que Deus possa agir na tua vida, que você possa realmente abrir o teu coração, ter um coração ensinável para fazer a vontade do Senhor. Eu entrego você na mão de Deus, entrega a tua vida na mão do Senhor. Amém? Que você possa estar compartilhando essa mensagem nos grupos da sua igreja, que você possa compartilhar com o seu parente, com o seu vizinho, no grupo da sua família. Compartilhe essa mensagem com quem você acha que você deve compartilhar, tá bom? Faz essa mensagem alcançar muitas e muitas pessoas. Faz o reino de Deus avançar, porque o reino de Deus não avança com pessoas tóxicas. O reino de Deus só avança com pessoas que são lavadas, remidas, nascidas de novo pelo sangue de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém?